e sempre atual, né? Por favor, fique à vontade. Muito bem, boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês novamente, aqui em Brotas, retornando, né, pós-pandemia. Então, quero agradecer a cada um que aqui está, que deixou a sua casa, deixou os seus afazeres, para estar aqui conosco na Casa Espírita. Eu, então, trago um abraço de Valinhos, para todos vocês aqui de Brotas. Agradeço a Jesus e peço a Ele que recompense cada um que aqui está, da maneira melhor possível, como só Ele, o Mestre, sabe recompensar. Quero agradecer os amigos aqui da casa, todos, viu, seu Milton? Seu nome, eu abraço todos os trabalhadores. Tão importante a Casa Espírita. Trago um abraço também da Casa do Caminho, onde nós colaboramos. E eu não posso deixar de lembrar que aqui em Brotas é a terra natal da minha sogra, Dona Antônia, já desencarnada, habitando o plano espiritual. Foi aqui em Brotas que ela nasceu e depois com a família foi para Campinas, para Valinhos. Então sejam todos bem-vindos na noite de hoje. Esperamos ter uma noite agradável, uma noite de muita reflexão. E hoje para falar dessa nossa atual reencarnação. Hoje eu vou aqui contar algumas histórias para vocês, como eu gosto, como é característico das minhas palestras, e vamos falar de um espírito que é muito importante na complementação da obra de Allan Kardec. Além de Chico Xavier, evidentemente, nós vamos falar um pouquinho de André Luiz. Mas não vamos aprofundar, só vou contar umas histórias, vamos citar aqui algumas obras, para que cada um possa ter a curiosidade de ir buscar nas obras de André Luiz um pouquinho daquilo que nós vamos falar aqui hoje. Olha, segundo o Espírito Emmanuel, na obra Roteiro, ele diz, Emmanuel, que nós somos habitantes da Terra. E a Terra tem uma população espiritual de em torno de 22 bilhões de habitantes. 22 bilhões de habitantes. Desses 22 bilhões, mais ou menos um terço fica reencarnada e 2/3 ficam para o lado de lá, no banco de espera. Ora, se hoje nós temos 8 bilhões de espíritos reencarnados, que é a população da Terra, então, mais ou menos 16 bilhões, por aí, 15, 16, alguma coisa assim, estão do lado de lá do banco de espera, repito. Se eles estão lá no banco de espera, e nós estamos aqui reencarnados, ocupando um corpo de carne neste momento, significa que nós estamos no jogo, certo? Mas tem uma questão muito importante. Este jogo, neste momento, está nos 44 do segundo tempo. E não vai ter prorrogação. E não vai ter pênalti. Porque vai que a gente chuta o pênalti e erra. Ou o goleiro pega a bola. Estou fazendo aqui uma analogia com relação ao futebol, porque se nós estamos aqui reencarnados, nós temos que pensar, refletir na importância deste momento para nós. Vocês já pensaram nisso? Por que será que eu estou reencarnado neste momento? Fomos contemporâneos de Chico Xavier, viveu conosco até outro dia. Temos aí Divaldo Franco, ainda reencarnado, e tantos outros espíritas, que nos trazem a luz. Fomos contemporâneos de Madre Teresa de Calcutá, que não é pouca coisa, João Paulo II, Nelson Mandela, e poderíamos citar aqui uma infinidade de espíritos que reencarnaram aqui, já desencarnaram alguns, outros ainda permanecem, e que marcam profundamente esta nossa reencarnação. Olha, neste momento que nós estamos aqui conversando na Casa Espírita, pessoas estão desencarnando, aqui em Brotas mesmo. Deve ter alguém
passando para o lado de lá. Como se diz no popular, indo para o beleléu, não é? E assim é no mundo todo. Então, neste momento, no mundo todo, milhares de espíritos estão retornando à pátria espiritual. Desses milhares de espíritos que estão desencarnando neste momento, hoje, no dia de hoje, 60%, eu estou sendo bem generoso no número, 60% a 70% estão desencarnando e não sabem a que vieram fazer aqui. Estão reencarnando do mesmo jeito que chegaram, ou em situação piorada. E nós que somos espíritas, ou que estamos aprendendo a ser espíritas, nós precisamos atentar um pouquinho. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Outro dia, pesquisando na internet, eu tomei conhecimento de uma poetisa nascida na cidade de Araxá, e que hoje ela vive na cidade de Araguari, ali no Triângulo Mineiro. Uma mineirinha, não espírita, já com os cabelinhos brancos, e o nome dela é Líria Porto. Líria Porto. Depois vocês pesquisem lá, Líria Porto. E ela faz poemas curtos. Tem poemas dela que é 2 linhas, 2 versos. Às vezes é um pouquinho mais compridinho. Mas ela é concisa, ela escreve pouco e fala muito no que ela escreve. E falando um pouco na nossa reencarnação atual, aqui, eu trouxe um poema dela de 2 linhas. E vocês vão conhecer agora, vão ver o rostinho dela, e eu vou ler para vocês essas 2 linhas que ela escreveu de uma maneira tão profunda que é impressionante. Vamos ver Líria Porto, essa senhora aqui. E ela escreve assim, preste atenção. Eu moro em mim, mas ô casa bagunçada. Está bagunçado por dentro? Tá. Tem gente que não sabe o que quer. Tem gente que não sabe que profissão quer. Tem gente que não sabe que marido quer. Tem gente que não sabe que religião quer. Tem gente que não sabe o que quer de nada, tem outros que sabem. Então a doutrina espírita, ela vem nos ajudar a consertar, dar uma arrumada nessa bagunça interior. A doutrina espírita é o nosso psicólogo de plantão. É onde nós buscamos o consolo. Então, por isso, que lá na pergunta 132 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Notem que ele não pergunta qual o objetivo da reencarnação, não é isso. Ele pergunta qual o objetivo da encarnação. Por que que nós temos que habitar um corpo de carne? Não era melhor não habitar? É tão complicado habitar um corpo de carne, dá um trabalho. E passa sabonete, passa creme dental, e penteia o cabelo, e bota maquiagem, agora bota cílios, não bota? As meninas. E corta o cabelo, e vai e toma banho, e aí fica doente, vai no médico, dá um trabalho esse corpo físico pesado. Não vejo a hora de chegar em Saturno, porque em Saturno já é quinta sensiado, né? Quinto sensiado. É outro nível de matéria. Marte. Aí o povo vai em Marte e não acha ninguém. Claro que não, né? Lá é outro nível, né? É outra coisa. O único planeta de prova e expiação do sistema solar é o nosso. Dos 9 planetas, tá? Não contando os outros que nós não descobrimos e estamos descobrindo agora. Nossa, André, mas por que é só a Terra que é mundo de prova e expiação? Porque nós somos danados. Se bota um mundo de prova e expiação vizinho aqui, nós já vamos fazer guerra com eles. Vamos tentar conquistar. Vamos pegar para nós. Não, que é isso? Então, meus amigos, qual o objetivo da encarnação? Por que que tem que encarnar? Porque Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Quer ser perfeito um dia? Tem que reencarnar. Tem que encarnar. Não tem outro jeito. É lei de Deus.
Só que, quando a gente analisa esta resposta, e agora vai começar o estudo aqui na quarta-feira que vem, não é? Olha só, nós temos que ir nas entrelinhas. Tem um verbo aqui que é importantíssimo, que é impor. Deus impõe a encarnação. O que significa isso? Significa que o pai impõe. Se o pai quer educar, ele tem que impor. Quem é mãe e pai aqui? Levante a mão. Os meninos fazem o que quer? Faz não. Vai até um limite. Olha, filho, aqui, até aqui você pode. Até aqui não. Não, aí não vai dar. Vamos entrar num acordo. Isso é educação. Deus também é assim, dá o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio é um aquário. Você pode nadar por onde você quiser ali, no seu quadrado. Se você quiser pular fora, ele fala, não, filho, aí não, não vai dar. Aí você vai, não vai ter jeito. Certo? Mas tem gente que pula fora do aquário. Só que outro dia eu vi uma frase tão linda, gente, que diz o seguinte: Deus não permite que a gente chegue onde o seu amor não possa nos alcançar de novo. Olha que coisa bela. Deus não permite que a gente vá até um lugar onde o amor dele não possa nos alcançar. Lembra que Jesus falou que todas as ovelhas serão recolhidas, todas. Nenhuma ovelha ficará para trás, nenhuma. Nem o Putin vai ficar para trás. Uma hora ele vai para Jesus. Então, Deus impõe a encarnação, porque o Pai está mandando. Ele manda, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Quantos não você já falaram para os seus filhos? Já pensou se vocês dessem tudo o que seu filho quer? Tudo. Ah, pai, quero tal coisa. Tem pai que está fazendo isso. Outro dia, lá na casa do caminho, chegou uma mãe e disse para mim, André, eu estou desesperada porque meu filho não respeita nada. Meu filho não tem limite. Meu filho não respeita nada, ninguém, lugar algum, e eu não sei mais o que eu faço para educá-lo. Eu falei, que idade que ele está? Ela falou, 32. Eu falei, nossa, vai ser difícil. Perceberam? Vamos em frente então. Então, veja lá. Lá no livro dos Espíritos, aqui está errado, ó. É o livro dos Espíritos. Na pergunta 540 está escrito assim, no comentário, tá? Eu só peguei o comentário da pergunta. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o campo, que também começou por ser átomo. Então, nós todos somos átomos agregados, e começamos por um átomo. Então, nós temos que respeitar tudo o que está na criação, tudo. Então, quando você pega aquela goiabinha do pé, não tem goiabinha? Aí, quando aquela goiabinha está bem amarelinha, aí você vai lá e morde a goiaba. Aí sai um bigatinho. Não sai? Você tem que olhar para o bigatinho e falar, olá, meu irmão, como você está? Porque eu sou átomo, o bigatinho também. Nós somos da mesma matéria. E tem gente se achando. Então, olha a segunda parte. Admirável lei da harmonia. O mesmo átomo que compõe o seu corpo é o que compõe o corpo do bigatinho. Então, que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Então, quando alguém aqui em Brotas disser para você, você sabe com quem você está falando? Você pode responder, sei, com acanhado espírito, igual o bigatinho. A pessoa vai ficar brava, porque quem se acha, se acha. E quando você morder a goiaba e tiver meio bigatinho, você tem que dizer, meu irmão, me perdoe, porque não foi possível preservar a sua vida. Encontro você na próxima reencarnação sua, que não deve demorar muito, porque o bigatinho não tem raiva de ninguém, daí a pouco ele reencarna como
um bigato mesmo ou como uma outra espécie. Então, meus amigos, nós estamos fazendo aqui uma brincadeira, mas é para mostrar para cada um que nós temos uma importância vital para Jesus, que comanda o planeta e que atende na íntegra às leis de Deus. Então não tem como sair das leis de Deus. Por quê? Porque nós somos cartas vivas de Jesus. Cada um tem uma história. E Jesus sabe que nós chegaremos lá, de uma forma ou de outra, num tempo ou no outro. Então, quando ele olha aqui, por exemplo, como é seu nome? Márcia? Marta. Quando ele olha Marta, vou pegar Marta como exemplo aqui. Claro que ele está preocupado com a Marta hoje, né? Mas ele não está muito preocupado com o que a Marta faz ou deixa de fazer. Ele não fica, nossa, hoje a Marta pisou na bola, hein? Nem rezou o Pai Nosso para mim. Por quê? Porque ele olha a Marta e ele não enxerga a Marta hoje, versão 2024. Ele já vê a Marta na versão 3024. Como será esse espírito daqui a 1000 anos? Daqui a 2000 anos? Por isso que ele nem ficou chateado quando Judas o traiu. Já pensou Jesus? Ô, Judas, pisou na bola comigo, hein, filho? Te ajudei tanto, servi a Santa Ceia ontem para você, e hoje você me vende por 30 moedas, podia ter vendido mais caro, um pouco valorizado minha carcaça. Ele ficou chateado com Judas? Não. Por quê? Porque ele já não via Judas ali. Ele já via Judas dali a 1300 anos, reencarnado, por exemplo, como Joana d'Arc, libertando a França, a médium francesa. Perceberam? Então ele olha a Marta e fala, você não sabe o que te espera. Já pensou daqui 1000 anos? Hoje ela já é top de linha, daqui 1000 anos vai estar com ABS nas 4 rodas. Outro dia eu falei isso numa palestra, aí uma senhora falou, André, eu gostei muito, só não entendi o negócio do BS. Falei, depois a gente explica, depois nós vamos falar direitinho. Então, meus amigos, nós somos cartas vivas de Jesus em busca de um desfecho. E o nosso desfecho pode ser daqui a pouco, semana que vem. O encerramento, não é que nós vamos desencarnar, não é, mas nós vamos completar a história naquele momento. O nosso desfecho pode ser daqui 10 anos, daqui 50 anos. Pode ser que esse desfecho precise ficar para uma nova vivência, numa nova reencarnação. Perceberam? Por quê? Porque nós somos espíritos imortais. E Jesus não tem pressa, a pressa é nossa. Jesus é Jesus para sempre. Nós também seremos nós para sempre. Só que não nas condições que nós temos hoje. Em melhores condições, claro. Então, cada um que aqui está hoje, encarnado ou desencarnado, vocês têm dúvida que tem gente aqui? Não. Alguém tem dúvida ainda? Que tem cadeira vazia aqui? Tem não. Todos, encarnados e desencarnados, somos viajores em busca de um desfecho. E aí nós vamos a Chico Xavier. Vamos falar da primeira obra de André Luiz. Uma das obras, a primeira obra dessa noite, né? E aí, o Chico costumava vir a São Paulo, capital. E sempre que ele vinha a São Paulo, ele ficava na casa de Dona Nena e de seu Francisco Galves, um casal de amigos que o acolhiam lá na cidade de São Paulo. Hoje, seu Francisco Galves já desencarnado, e Dona Nena, com quase 90 anos, dirige ainda o Centro Espírita União, na capital. Mais de 90. Eu acho que está batendo 100. Mas está lá. E Dona Nena, ela tem até hoje o quartinho do Chico, onde ele ficava. Mas aí, olha o que acontece. Lá por 1950 e pouco, o Chico veio a São Paulo
E o Francisco falou para ele, Chico, o Francisco Galves, porque os dois é Francisco, né? Francisco Xavier e Francisco Galves. Chico, você não quer ir a Santos? Que eu tenho uma casinha em Santos. Vai lá passar uma semana, fica tranquilo, está precisando descansar. Aí o Chico falou, ô Francisco, eu vou querer. Desceu para Santos, ficou uma semana lá. Para descansar um pouco, ele com muitas tarefas, não é? E aí então tinha uma questão, que o Chico descansava das pessoas, mas não dos espíritos. Porque descia toda a turma para Santos para continuar psicografando. Aí o Francisco Galves deixou ele lá uma semana, quando foi buscar domingo, subindo a serra da estrada de Santos, como tem na música do Roberto Carlos antiga, não é a estrada de hoje não, é a estrada antiga. As curvas da estrada de Santos, né? Subindo a estrada de Santos, o Chico falou, Francisco, tem uma novidade. Ô Chico, o que foi? Hoje, de manhãzinha, eu e André Luiz terminou de escrever um livro. Hoje, na sua casa, lá em Santos. Ele estava já escrevendo em São Paulo, hoje ele veio aí e escreveu o último capítulo, colocou o fim, falou que está pronto. É só mandar para o professor Emmanuel revisar. Que o Emmanuel via tudo. E aí, o assunto morreu aí. Nós estamos refletindo sobre viajores em busca de um desfecho. E aí o assunto morreu aí. Chegaram em casa, tal, aí lá pelas 11 da noite, era domingo, já tinham, né, tomado ali uma sopa, tá quase na hora de se recolher. 11 horas da noite o Chico fala, Galves, estou precisando pedir uma coisa, mas estou até com vergonha. Fala, Chico, pelo amor de Deus, o que você precisa? Não sabe o que é? É que eu precisava ir num lugar. Mas como assim? Não, amanhã não, eu precisava ir hoje. Porque é urgente. Mas você precisava ir onde, Chico? Eu precisava ir no bairro do Morumbi. O bairro do Morumbi era do lado oposto onde o Galves morava. Umas 2 horas de carro. E não é o Morumbi que nós conhecemos hoje. Na época, em 1950 e pouco, o Morumbi eram sítios, ruas de terra, não tinha iluminação, era a zona rural de São Paulo. E aí o Galves falou, Chico, você precisa ir, então vamos. Mas você tem um endereço? Ele falou, não tenho, mas chegando lá no Morumbi eu sei a casa. Ele falou, meu Deus do céu, o Chico Malemar sabe andar em Belo Horizonte, né? Vai saber andar no Morumbi sem endereço, mas foi assim. Chegaram lá no Morumbi, 1h da manhã, Chico, aqui é o Morumbi, tudo escuro, um breu. É aqui? Agora pode seguir em frente que eu já sei. Agora vira à direita, agora vira à esquerda. Cuidado que depois da curva tem um buraco. Isso é Chico Xavier. E aí, chegou na frente de 4 casinhas, ou 5, paupérrimas, portãozinho baixo assim. O Chico falou, é aqui que eu preciso vir. O Galves parou o carro, o Chico falou, pode esperar aqui que eu já venho. O Galves está achando que ele ia bater na porta, ia pegar alguma encomenda, ou ia deixar alguma coisa. Chico chegou na frente de um dos portõezinhos, ficou em situação de respeito, fechou os olhos e fez uma prece. Fechou os olhos, fez uma prece. E o Galves olhando aquela cena de longe, só com o farol do carro aceso. Passou 5 minutos, o Chico tirou um lencinho do bolso, enxugou umas lágrimas e voltou para o carro. Falou, Galves, já podemos ir. O Galves falou, podemos não. Como podemos ir? Você me sai lá de casa 11 horas da noite para vir atravessar São Paulo, para vir fazer uma prece, Chico. Por que não rezou lá em casa, era mais perto? Aí o Chico falou, Galves, vou te explicar. Lembra, que o Chico não joga como eu jogava a conversa fora. Lembra que eu te disse que André Luiz terminou uma obra hoje lá na sua casa em Santos? Lembra, Chico, você me falou. Pois é. Todos os personagens daquele livro estão agora reencarnados nessa pequena casa. E eu precisava vir aqui agradecer. Porque aqui está se fechando um ciclo. Aqui é o desfecho deste ciclo, destes viajores, disse o Chico.
E eu precisava vir aqui pessoalmente agradecer. Gostaria muito de bater na porta e dar um abraço em cada um, mas eles não entenderiam, porque eles nem sabem quem nós somos. Mas é assim que é o desfecho. Você quer saber o livro? Eu acho melhor vocês lerem todos, para descobrir. Aí ele falou assim, quando você ler o livro você vai entender. Porque é um menino que desencarnou no Rio de Janeiro, na praia, em situações complicadas, suspeitas, e agora estavam todos reencarnados nesta pequena casa. Vou responder sua pergunta. O livro é Entre a Terra e o Céu. Leiam o livro que vocês vão entender esse desfecho reencarnatório. Muito interessante. Quem não leu, leia. Está logo nas primeiras páginas, nos primeiros capítulos. Então, diz o Espírito Aniceto na obra Nosso Lar, precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades. Então, a gente adora fazer as coisas mais ou menos. Tem gente que tem religião mais ou menos. Tem gente que casa mais ou menos. Tem gente que tem uma profissão mais ou menos. Tem gente que arruma um emprego. Não. Quando for fazer, faça que valha a pena. Quando você leva o seu filho no médico, seja lá no SUS, no pronto-socorro, na UPA, você quer o melhor médico para ele, você não quer o médico mais ou menos. Aí o médico te dá uma receita, você vai lá na farmácia, você quer um farmacêutico mais ou menos? Quer não, você quer o melhor para o seu filho. Se você quer o melhor para você, entenda que você precisa também dar o melhor para o próximo. Aí nós estaremos aproveitando intensamente cada experiência da atual reencarnação, que nós estamos no jogo. Deixa eu dar uma notícia para vocês desta outra Obreiros da Vida Eterna, que também é de André Luiz. Nós não temos ideia do que é espiritualidade. Não temos. Quem frequenta a sessão reunião mediúnica tem uma ideia pouco superficial, quem vê os espíritos, quem ouve, quem conversa com eles. Nós não temos ideia da maravilha da espiritualidade. Vocês não sabem o que nos aguarda. Animem-se, vocês não sabem o que nos aguarda. Vou dar um exemplo agora. Está lá o André Luiz, em Nosso Lar, participando de uma reunião. E viria um espírito de outra esfera para dar uma orientação. O espírito Asclépios. E aí, o orientador lá de Nosso Lar pediu para todos firmar o pensamento para gerar energia positiva, fluidos, para que ele pudesse se materializar, porque ele estava em outra essência. Ele ia se materializar em Nosso Lar. Sair de uma dimensão e ir para outra. Em espírito, hein? Não estamos falando de corpo, de carne, não. Aí todo mundo tem um pensamento. E diz André Luiz que ele conseguiu materializar pela metade. Materializou da cintura para cima. Porque faltou ali energia. De tão importante que era o espírito. E aí ele dá orientação, responde perguntas. Vê lá no livro. Não vou falar aqui as perguntas que ele respondeu. Mas o importante, diz o instrutor de André Luiz depois. Ele diz, olha o que é espiritualidade. Ele diz assim, esse espírito trabalhador, Asclépios, pertence à Terra. Ele é habitante, ele está nos 22 bilhões. Mas ele habita círculos superiores. E ele se materializou só pela metade, ele se relaciona com espíritos superiores de outros mundos, como Júpiter e Saturno. Onde, atenção, os espíritos não têm mais a necessidade de se apresentar na forma humana, porque o espírito é essência. Aí não cabe na nossa cabeça isso. Outro dia eu falei, como assim? Né? Eu falei que não preciso mais ter a forma humana.
Aí a pessoa falou para mim, nossa, e como é que ele faz para beber água? Como é que ele faz para tomar banho? Se ele não tem a forma humana, acho que ele não está precisando de água. Acho que ele consegue absorver alguma coisa de uma outra forma. Não cabe na nossa cabeça. Nós somos muito pequenos, entendeu? E aí, olha o que ele disse do Asclépios, só para encerrar o Asclépios. Ele falou que o Asclépios pode reencarnar sim, aqui entre nós, em missão. Mas ele reencarna a cada 8 séculos. De 5 a 8 séculos é o intervalo da reencarnação dele. Não é igual nós, que somos espíritos imperfeitos, que cada 100 anos estamos aqui batendo cartão na Terra. Cada 100 anos volta. Vai para lá, volta. Vai para lá, volta. 120 anos, por aí. Vamos em frente? Bom, aí tem algumas perguntas para vocês. Por que você está reencarnado agora, neste momento? É porque sobrou uma vaga aqui, tem um corpo lá, você não quer? Eu acho que eu vou. Estou fazendo nada aqui. Vou passar uma temporada de uns 80, 90, 100 anos, 110. Por que você nasceu na família que você nasceu? Outro dia uma pessoa falou, nossa, André, você não conhece minha família. Minha família é difícil. Eu falei, só a sua. Só a sua que é difícil. As outras é tudo fácil. Né? Que a gente só vê a nossa, né? Aí, André, eu tenho um familiar lá que é tão difícil. Eu falei, só você? A gente tem que tomar cuidado para a gente não ser o familiar difícil. Que às vezes somos nós mesmos. Tem gente falando isso da... Nossa, o André... ainda por cima é espírita. Se acha palestrante ainda. Fala ruim pra caramba. Um dia o Chico perguntaram para o Chico assim, Chico, será que eu estou na família certa? O Chico respondeu, olha meu filho, na família certa eu não sei se você está, mas na família errada você também não está não. Olha que coisa boa. Então, qual o propósito da sua reencarnação? Você está aqui para quê? Qual é o conjunto de tarefas pelas quais você será avaliado quando retornar no plano espiritual? Tem mais uma perguntinha, que é uma afirmação. Ninguém te pedirá conta se você não se comprometeu no mundo espiritual antes de vir para cá. Porque antes de vir a gente faz um programão, faz um planejamento. E aí a gente tem que cumprir alguma coisa. Tem que cumprir alguma coisa. E eu te pergunto, qual a expectativa de melhoria sua nessa reencarnação? E eu também me incluo. Quando André desencarnar, quantos por cento eu melhorei? Da época que eu reencarnei? 10%? Meio pouco, né? 20%? Não dava para ser mais? 40%? 50%? Já é metade, já está bom, né? 70%? O Chico cumpriu quantos por cento, vocês acham? 100%? 150%? Tem gente indo embora com ponto negativo. Não consegue cumprir nem 10%. Vai embora com menos 20%. Vai embora devendo ainda. Porque já está ruim, ele dá um jeito de piorar a situação. Tem gente assim. É aquele que você fala, vou lá ver uma palestra no centro espírita. Pelo amor de Deus, vai lá bater tambor. Com todo respeito às religiões que batem tambor. Claro, não é? Então, quando chegar lá, o que vão cobrar da gente? Só o que a gente se comprometeu. E não tem juiz, quem vai cobrar somos nós mesmos, com a nossa consciência. Com a nossa consciência. Então, eu diria que o mundo hoje é um self-service. Já foram no self-service? Tem self-service aqui? Tem? Você vai lá e peça comida? Deve ter, em todo lugar tem. Aí você vai... O self-service da espiritualidade é assim, da vida. É uma mesa comprida... Aí eles dão um prato desse tamanho para você dar aqui também, que é para você encher de coisa, né? Pega um prato desse tamanho assim, aí você vai servindo.
Você pode servir a vida inteira. Tem 70 anos para servir, 80, 90, 100. Aí tem aquele monte de coisa assim, você chega lá e fala, deixa eu ver o que tem aqui para me servir no meu prato. Aí você fala assim, deixa eu ver, caridade. Vou pegar um pouquinho. Não vou pegar muito não, que dá um trabalho esse negócio, né? Aí você pega assim uma colherzinha, depois no cantinho. Alegria, vou querer, alegria, põe uma colherona. Honestidade, vou pôr um pouquinho, né? Compreensão, paciência, aí você vai enchendo o prato. Só que aí tem a parte que é mais pesada, né? Maldade. Acho que eu vou pegar um pouco. Vai que alguém me xinga, eu já resolvo logo, né? Pá. Vaidade. Vou pegar um pouco porque eu sou vaidoso. Pá. Egoísmo. Não, eu vou pegar porque eu defendo o que é meu. O que é meu e dos meus filhos, ninguém tasca. E você vai enchendo. Aí fica aquele pratão cheio de coisa assim. Só que aí chega lá, tem a balança. Aí chega na hora da balança, é a hora do vamos ver. Porque tem um espírito lá na balança, vai olhar para o seu prato, fala, meu filho, o seu prato é digno de espírito, de mundo de regeneração. Olha quanta alegria tem, quanto carinho, quanta paciência, quanta caridade, quanto amor. Você pegou uma porção de amor. Então você vai ficar na regeneração. Bem-vindo ao mundo de regeneração. Olha que bom. Mas aí já pensou, se a pessoa olha o seu prato, fala, esse seu prato aqui está com uma cara de mundo primitivo. Olha, tem aqui maldade, egoísmo, né? Vaidade, intolerância, orgulho. Nossa, você pegou bastante orgulho, hein? Pegou 3 conchas e mais uma lambuja. Seu prato é para mundo primitivo. Vamos fazer o seguinte, você não vai poder ficar na regeneração. Mas está tendo um mundo aqui agora, que é mundo primitivo. Então você vai reencarnar lá. Lá o macaco está virando gente. Eles chamam ele de Neandertal. Olha que bonito. Aí você vai reencarnar lá, porque você é inteligente. Então, você vai ensinar eles a fazer fogo. Você gosta de tacar fogo em tudo. Você adora pôr uma lenha na fogueira. Você vai ensinar eles a fazer fogo. Jogar bomba. Você gosta de arrumar... Você adora inventar a roda. A roda já foi inventada, mas você sempre arruma um caso. Então você vai lá ensinar eles a inventar a roda. Olha que bom. Mas você pode, fica tranquilo, não tem pressa, viu? Você pode ficar lá uns 30 mil anos. Fica lá, porque as encarnações lá é diferente das daqui. Aqui é 120 anos, é 100 anos, é bate e volta, né? É viaginha curta. Lá não, lá cada reencarnação demora 10 mil anos. Vocês querem ir para a regeneração ou querem ir para o mundo primitivo? É só servir no self-service. Agora eu pergunto para vocês, qual é a reencarnação mais importante de vocês? Quando você foi rei da Pérsia? É quando você foi centurião romano e ajudava Nero a comandar os exércitos e proteger o palácio? É quando você era segundo Alquinder de Oliveira? Esta é a nossa mais importante reencarnação de todos os tempos. Essa. André, mas eu não sou ninguém, graças a Deus. Porque nós já fomos muito e fizemos cada uma. Cada uma. Tem gente que você não pode colocar uma caneta na mão, que ele passa os pés pelas mãos. Se der uma caneta de juiz, ele sai prendendo todo mundo. Outro dia, lá na Casa do Caminho, estava tendo um almoço, aí nós contratamos um rapaz para ficar na porta lá, comandando os carros. Aí eu falei para ele, olha, ele falou, mas eu não sei, o que eu tenho que fazer? Eu falei, não, você coloca esse coletinho aqui, e aí você fica aqui comandando os carros, não deixa ninguém parar aqui e tal, pode deixar comigo. Aí ele vestiu aquela fardinha, quando vestiu aquela fardinha, aquilo deu um poder, aquele coletinho reflexivo, para ninguém passar em cima dele, né? Ele botou a fardinha, já estufou o peito. Aí parou o carro e falou, opa, aí não. Não, pode tirar.
Não, eu só vou. Não, aí não. Quem manda aqui sou eu. É assim o espírito reencarna. Investiu de autoridade, ele pisa no pescoço do outro. Que coisa, não? Então, esta é a nossa mais importante reencarnação. Porque a reencarnação passada já foi. É experiência. A reencarnação futura, nós não sabemos ainda o que vem. Essa, nós estamos no jogo. Repito. Essa dá para mudar. Embora você não possa fazer um novo começo, você pode começar agora e fazer um novo final. Assim disse Chico Xavier. Então, um dia perguntaram para o Chico, Chico, como você vê o mundo? Ele falou, eu vejo o mundo como ele é. Eu vejo o mundo como ele é. Chico, como você vê as pessoas? Ele disse, eu vejo as pessoas como elas são. E você? Ele falou, eu continuo o mesmo. Então, para de ver o mundo como ele não é. Como a gente queria que ele fosse. Para de ver as pessoas como eu gostaria que as pessoas fossem. Porque a gente gosta de determinar a mudança pelo outro. A moça conhece o rapaz jogando tênis. Aí ela se apaixona. Ele com aquela raquete. Ela fala, ai, que moço bonito, apaixona. Aí casa com o moço, conheceu ele jogando tênis. Aí casa, ela fala para ele, agora não joga mais tênis. Agora quem manda sou eu. Não, mas eu amo tênis. Não, agora você me ama, não é mais o tênis. Vai ter que mudar. A mudança para o outro, não para a gente. Nós somos assim. Então, mais um livro, Ação e Reação. O Ação e Reação, quem já ouviu a história do Silas? Para encerrar aqui a nossa conversa de hoje. O Silas é um caso típico de que combinou lá e não cumpriu aqui. Passou o pé pelas mãos. Fez tudo errado. Saiu com menos 20%, e olha lá. Aí está lá o André Luiz e o Silas. O Silas, trabalhador de nosso lar, junto com o André. Já estava reabilitado, bem, já trabalhando lá, estava tranquilo. Aí, conversa vai, conversa vem, o André pergunta, e aí, Silas? Ele falou, nossa, eu vou reencarnar. Ah, saiu minha reencarnação. Só que eu estou ajeitando aqui as coisas, estou contando com as minhas palavras, tá? Pois vocês vão ver lá no Ação e Reação, capítulo 7. Sabe o que é? É que eu estou aqui ajeitando minhas coisas para reencarnar, faz 20 anos que eu estou ajeitando. E meu pai, disse o Silas, que eu magoei ele profundamente na última encarnação, acabei com ele. Ele já me perdoou e topou reencarnar comigo de novo. Então, pai, tá ok. Minha mãe, eu não magoei tanto ela, mas acabei magoando. De uma forma ou de outra. Ela também me perdoou e ela topou reencarnar comigo. Então, é meu pai, minha mãe e eu, mas falta um espírito, disse o Silas, que tem que reencarnar conosco, mas eu não consigo encontrá-lo. Está perdido esse espírito, não sei se está desencarnado, mas não sei se está no umbral, não sei se está vagando por aí, não sei se está em outra colônia, e eu ainda não consegui acessar esse espírito. Aí o André Luiz fala assim, nossa, mas os mentores aqui não sabem onde anda esse espírito? Fala, sabe, eles sabem, mas eu não sei. E essa tarefa é minha, é pessoal, porque eu preciso acessar esse espírito pelo coração. O André Luiz disse, nossa, mas é difícil assim? Ele falou, muito. E quando eu encontrar esse espírito, eu tenho 4 missões, quase impossíveis. Acho que nem o Tom Cruise daria conta do Missão Impossível. 4 missões. Primeiro, encontrar o espírito, que vai ser difícil, e ele está procurando, faz 20 anos. Segunda missão, quando achar o espírito, tem que pedir perdão para o espírito. Você me perdoa? Pelo amor de Deus, me perdoa. Terceira missão, ser perdoado. Porque pedir perdão é uma coisa, ser perdoado é outra coisa completamente diferente. E quarta missão, a mais difícil,
convencer aquele espírito a reencarnar com ele de novo. Já pensou? Chegar o seu assassino e falar, você me perdoa? Tá bom, perdoo. Você reencarna comigo? Puxa vida, mas aí é demais, né? Mas você me matou. Não, mas reencarna comigo, pelo amor de Deus. Só falta você. Você fala, vou pensar. Volta daqui 10 anos. Porque do plano espiritual é assim. Pode ser que ele esteja esperando até agora. Esse livro é de 1960. Não sei. E se não achou o espírito? E se o espírito não perdoou? E se não topou reencarnar com ele? Aí o André Luiz faz a pergunta que a gente queria. Nossa, Silas, vou usar minhas palavras, que foi que você aprontou? O que você fez? Estou usando minhas palavras. E fala, vou te contar. Reencarnei em família abastada. Meu pai era riquíssimo, dono de terras, fazendas, agricultura, gado, fazendão. Aí reencarnei com uma missão: ser médico e atender os mais humildes. Era a única missão que ele tinha, assim, programado pelo plano espiritual. Aí ele reencarnou na terra do pai e da mãe, o pai riquíssimo, ele já olhou aquela riqueza toda. Com 17 anos, o pai mandou ele para a Europa estudar medicina, a contragosto. Mas ele foi, porque quem mandava era o pai. Com 8 anos ele voltou especialista já estava médico. Aí quando ele voltou depois de 7, 8 anos, ele olhou de novo a fortuna do pai, tinha triplicado a fortuna. Porque o pai era um homem de bem, muito próspero. Ele falou, eu vou sair para o interior, atender criança com o nariz escorrendo? Não, meu pai tem 60 anos. Vou esperar o velho bater com as 10, porque naquele tempo 60 anos já era ancião. 60 anos já era para morrer. Hoje 60 anos se aposenta e vai fazer outra faculdade. Muda de profissão. Naquele tempo 60 anos já estava liquidado. Espero o velho fechar os olhos, pego tudo que é meu, eu sou filho único. Que você médico, você nada. E não foi, ficou esperando. E o tempo foi passando, ele contando para o André Luiz. Até que um dia morreu a mãe. Não o pai, morreu a mãe. Que era mais jovem que o pai. Mais nova um pouco. Aí o Silas falou, meu Deus, agora, né? O pai ficou triste, melancólico, deprimiu. Ficou de luto, ele amava profundamente a esposa. Aí depois de 3 anos de luto profundo, uma tristeza, ele resolveu fazer uma viagem para espairecer um pouco, que ele estava ficando doido ali naquelas terras. E o pai foi viajar. Depois de 6 meses o pai volta com uma nova esposa. Jovem, 40 anos. Casado já, em comunhão total de bens. Aquele tempo podia. Tudo que o Silas tinha, metade era dela. O Silas ficou louco. Louco. O que ele fez? Pozinho na comida da madrasta. Ele envenenou a mulher. Envenenou a mulher. E aí ela desencarnou e estava perdida do plano espiritual e ele tinha que achar ela. E aí? Então, meus amigos, esta é a história do Silas. Vê lá o que você vai fazer, porque nós vivemos embaixo de uma lei que se chama ação e reação. É uma lei do amor, a lei da ação e reação. Então, se eu cortar seu braço fora, como é seu nome? Mário. Mário. Se eu cortar o braço do Mário, isso fica anotado na minha ficha perispiritual. Não significa que eu vou nascer sem braço na outra encarnação. Gente, o amor é muito mais criativo que isso. Deus não é vingativo. Seria fácil, eu cortei o braço, tá sem braço. Não, o amor é criativo. O amor é criativo. E não é para agora, deixa o braço. Aí daqui 500 anos, eu sou outro espírito já. O Mário já me perdoou, já trabalhamos juntos, já reencarnamos junto. Eu já fui filho dele, já foi meu filho, está tudo certo.
Mas daqui 500 anos, aí fala, André, tem uma última reencarnação sua. Você precisa reencarnar para subir. Ah, então tá bom. Ó, você vai reencarnar em Brotas, cidade bonita, turística, linda, águas cristalinas. Você vai ser rico, você vai administrar fazenda, vai ter vários empregados, colaboradores, que agora você vai saber honrar. Não vai cortar o braço de ninguém na moinha do engenho, né? Na moenda do engenho. E aí, tá tudo certinho. Lá no rodapé, o Espírito fala, tem um braço aqui, né? Não, tem um braço. Aí eu vou falar, que braço? 1326. Nossa, eu nem lembrava desse braço. Mas está aqui. Que as coisas não se apagam assim, não. Como é que vamos fazer com esse braço? Vamos negociar. Vai nascer sem braço? Vai nascer com braço? Então, o amor é criativo. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Quem tem filho na idade, quando chega fevereiro, chega a lista de material escolar. Já receberam? Tem gente que tem 3 meninos na escola. Aí chega 3 listas. E a professora não economiza. É crayon de tudo quanto é cor, cola plástica, giz de cera, sulfite, cartolina de todas as espessuras. Vem uma lista assim, frente e verso. Você fala, meu Deus, eu estou frito. Justo agora que estou sem dinheiro. Aí você vai na papelaria, fala para a moça, faz o orçamento. Com 3 listas na mão, 3 meninos, cada um numa escola, em classes diferentes. Aí ela fala, fica 1.200. Fala, ainda bem. Ela fala, cada lista. Aí você fala, moça, divide para mim. Claro, divide no cartão 10 vezes, faz boleto, qualquer negócio. Aí você vem com aquele material na sacola, e como é que você entrega para o seu filho? Você joga em cima dele e fala, toma seu material, ficou um absurdo, o que é isso, está pensando o quê? Você faz isso? Você chega e fala para o seu menino, filho, está aqui seu material, que o papai comprou para você, a mãe, para você estudar, seja feliz, porque mamãe te ama. Isso é lei de causa e efeito, ação e reação. Tudo que você devolve, você tem que devolver, senão não vale. Nascer sem braço, não adianta muito. Mais fácil usar o braço para fazer alguma coisa. Entenderam como é que é o negócio? Já levaram o menino para comprar tênis? Já levaram? Ele quer aquele tênis com guinhas de vida que a gente usava? Era branca, vermelha ou azul, só. Ele quer o tênis do Wolverine, aquele que acende de 50 lâmpadas. Eles falam, moça, quanto custa? Ela, 700, cada parcela. Mas a gente divide, se compra o tênis e devolve para ele com amor. Porque o amor, ele é criativo. Até que hora que eu vou falar, hein? 11h30? Vocês aguentam mais uns 10 minutos, pode ser? Porque eu queria contar para vocês a história do Quincas Veloso. O Quincas, um amigo do Chico. Um amigo querido, um homem de bem. Uma pessoa que ajudava o Chico em tudo. Está encarnado ainda o Quincas. Está com uma certa idade, mas está lá. E ele é de Monte Carmelo. Monte Carmelo é uma cidade ali próxima a Uberaba. E ele viajava de Monte Carmelo para Uberaba, para o Grupo Espírita da Prece, para ajudar o Chico. Ele fazia tudo, abria, fechava, ligava o ventilador, limpava o chão, botava água no copinho para fluidificar, virava as páginas do Chico, enquanto o Chico psicografava, até 3 horas da manhã. E ele era contabilista, contador. E um dia entraram no escritório do Quincas, em Monte Carmelo, e roubaram tudo, numa noite. E os ladrões, não felizes ainda em roubar tudo, tacaram fogo no escritório. Queimou tudo. Aí, no outro dia, chega o Quincas, lá no Grupo Espírita da Prece, triste. Todo mundo, ô Quincas, que pena, nós ficamos sabendo. Como é que a gente pode ajudar? Ô Quincas, vamos confiar, né? Aí outro falava assim, vamos ver o que o Chico fala. Daqui a pouco o Chico vai chegar, Chico Xavier, vamos ver o que ele fala. Dali a pouco chegou o Chico, não falou nada. Cumprimentou o Quincas, como ele cumprimentava sempre. E todo mundo assim, meio chateado, nossa, o Chico não falou nada. Nenhum consolo para o coitado do Quincas, perdeu tudo. Acabaram com a vida dele, profissional, pessoal. E o Chico quietinho. Aí lá para o final da noite,
o Chico estava sentado numa cadeira, o Quincas sentou do lado, calhou do Quincas sentado ao lado do Chico. Aí o Chico passa a mãozinha assim no braço do Quincas, coloca a mão no joelho do Quincas e fala: ô meu filho, como é bom devolver, não? Como é bom devolver o Quincas. Aí eu fico me lembrando que, lá na Casa do Caminho, lá em Valinhos, onde a gente colabora, outro dia chegou um senhor que assiste as palestras lá conosco, e ele falou: André, eu estou numa situação, posso falar com você? Eu falei: pode. Aí ele falou: não, sabe o que é? Que a gente vem aqui ouvir o Evangelho, aí acontece coisa na vida da gente que a gente não sabe como é que age. Aconteceu uma coisa comigo lá, não sei o que eu faço. Eu falei: mas o que aconteceu? Ele falou: olha, você sabe que eu sou vendedor, faço uma região grande, representando uma empresa, e aí a empresa é minha, eu represento uma marca, não é? E algum tempo atrás, eu já estou cansado, estou com uma certa idade, contratei um menino para me ajudar, um jovem, 20 e poucos anos, menino bom, começou a ajudar, fazia uma região boa para mim, e aí o garoto deu muito certo. Aí chegou na hora de trocar o carro dele, que estava muito ruim, eu comprei um carro para ele e botei no nome dele, para ele trabalhar na minha firma. Agora, ele me contando, nós nos desentendemos e eu precisei mandar o rapaz embora. Aí fiz a rescisão, veio o olerite do escritório, né, a rescisão tudo certinho. Aí eu chamei ele para ir no cartório, para ele passar o carro para o meu nome, porque o carro é meu. André, ele não quer me devolver o carro. Eu falei: não quer, não. Mas você pôs o carro no nome dele? Já falei com o advogado. O advogado falou que se está no nome dele, o carro é dele, mas o carro é meu. O que eu faço? Entro na justiça ou não? O que diz o Evangelho? Eu falei: não sei. No tempo do Evangelho não tinha carro. Mas senta aqui que eu tive uma ideia. Ele falou: o que foi? Senta aqui que vou te contar a história do Quincas. A história do Quincas. Contei para ele. Aí terminei de contar a história do Quincas, do Chico. Ele falou: André, você acha que eu tirei o carro desse rapaz na outra encarnação? Eu falei: não sei, só te contei a história do Quincas. Ah, então se eu tirei, eu estou devolvendo? Eu falei: essa é a ideia. Ah, mas e se ele tirou o carro de mim agora? Eu falei: um dia ele vai te devolver. Ele falou: mas vai devolver na outra encarnação. Eu falei: mas você está com pressa por quê? Você é espírito imortal. O que você está com pressa? O que é 50, 60, 70, 80 anos para um espírito imortal? Que não vai acabar nunca. Aí ele foi embora meio chateado. Aí passou uns 15 dias, ele voltou. Eu falei: e aí? Ele falou: sabe que eu estou mais conformado? Vou fazer o quê? Não vou entrar na justiça, deixa o carro. Eu falei: você está precisando do carro? Ele falou: não, eu tenho mais 2. Eu falei: então deixa o carro, seja feliz. Você vai brigar com o menino por quê? Lá na frente nós vamos nos reencontrar com toda certeza. Então, meus amigos de Brotas, vamos cultivar, deixa perto quem nos acrescenta. Quem não acrescenta muito, deixa meio ali de stand-by, deixa quietinho lá. Não tenta ficar guardando lugar para quem não quer sentar do seu lado. Já pensou nisso? Não, você tem que ficar aqui, você é obrigado. Ninguém é obrigado a nada. E a gente quer que fique. Não, você tem que ficar aqui, porque eu quero. Quer não. Deixa a pessoa. Dê asas para voar, porque quem voa, vai e volta um dia, com toda certeza. E o Ariano Suassuna, o grande mestre Ariano Suassuna, que desencarnou há 10 anos, diz assim: como sou pouco e sei pouco, faço pouco que me cabe, me dando por inteiro. Esse se dar por inteiro é a dinâmica do Evangelho de Jesus. Perceberam? O amar o próximo como a si mesmo, esta é a dinâmica. Então, trouxe uma frase para vocês, porque o professor Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, ele é muito elegante. Ele é um professor elegante, então ele diz assim: quando as sombras da provação ao redor dos passos, quando as sombras da provação se te adensem ao redor dos passos, sabe o que ele está querendo dizer aí? Meu filho, quando você estiver na lama,
quando você estiver por baixo, quando você estiver na pior, quando você estiver desesperado, achando que o seu mundo acabou, aí ele diz: permanece firme na confiança em Deus e em ti mesmo, seguindo adiante nas tarefas que abraçastes na seara do bem. Não existem tribulações infindáveis. O que ele está querendo dizer aqui? Não existem tribulações que não terminem. Todo sofrimento, segundo Emmanuel, tem data e hora para terminar. Olha que notícia boa. Pode durar a encarnação inteira, mas termina. Não se preocupe. É igual aqueles jovens que foram queixar com o Divaldo Franco. Falaram: Divaldo, a gente está lá no centro espírita, mas os velhos não deixam nós fazer nada. Nós quer cantar, não pode. Quer fazer mocidade, não pode. Quer fazer teatro, não pode. Aí o Divaldo falou: calma que logo ele desencarna. Aí vocês fazem tudo o que vocês quiserem. Não se preocupe, não é? Então, meus amigos de Brotas, olha aí, encerrando, nós vivemos ciclos. E nós estamos na agenda de Jesus. Não sei como é que ele faz. A agenda de Jesus deve ser muito moderna, muito chique. Se nós já temos agenda eletrônica, imagina a de Jesus como é que é. Deve ter um Macintosh da vida, um negócio bom, né? Mas nós estamos na agenda dele. Ele nos conhece pelo nome. Pelo nome e sobrenome. Então, quando Milton, aqui em Brotas, Jesus, estou precisando tanto. Jesus pensa: Milton lá de Brotas, meu amigo e irmão, está precisando de mim, e eu tenho que ir lá. E se Jesus estiver muito ocupado e não puder vir pessoalmente, ele faz como qualquer um de nós faríamos. Porque se um amigo seu ligar 3 horas da manhã e disser assim: fulano, estou numa pior aqui, estou sem estepe aqui na rodovia, você não pode vir me socorrer? Você fala: vou, estou indo aí. Mas em não podendo ir, você fala: amigo, eu estou sem carro, mas é aí que eu vou dar um jeito, vou mandar alguém aí. E você manda qualquer um? Manda não, você manda alguém da sua confiança, que vai resolver o problema. É assim que Jesus faz. Se ele não pode vir pessoalmente, ele manda alguém da sua confiança. Ele fala: doutor Bezerra, dá um pulinho lá com o Milton, que ele está precisando. Veja qual é o caso. Veja qual é o caso. A gente via isso no Chico. Às vezes o Chico estava em reuniões em outras esferas, aí o Chico estava lá num perrengue, de repente chegava André Luiz, doutor Bezerra, Meimei, Sheila. Ô Chico, o que foi? Emmanuel pediu para dar um pulo aqui, o que está acontecendo? Era assim. Então, nós estamos na agenda de Jesus. Isso é muito importante, isso não é pouco. E nós temos que nos animar. Olha, o Espiritismo é a doutrina da esperança. Diz o poeta Mário Lago: no dia em que o homem perder a esperança, pode apagar o arco-íris. Pode apagar o arco-íris. Como é que pode espírita desanimado? Estou tão desanimado. Aquele centro lá que eu estou indo não vai. Outro dia, na Casa do Caminho, que nós colaboramos, uma senhora falou para minha mãe: a senhora tem um endereço de um centro espírita? Minha mãe falou: olha, senhora, aqui é um centro espírita. Não, mas aqui não está adiantando. Eu estou precisando de um centro mais forte. Porque estou com tanto problema, isso aqui não está adiantando, não. Então, meus amigos, agradeço muito a todos. Este o recado. Antes da poesia final, que eu vou deixar vocês na companhia de Cora Coralina, que é um convite à reflexão, eu queria falar dos livros. Posso falar? Nós trouxemos aqui alguns livros, 2, da minha autoria. O primeiro é o Figner Jacó. Para quem já leu, Voltei, que tem lá o irmão Jacó. Nós fizemos uma biografia de Frederico Figner, que é o irmão Jacó, que voltou através do Chico em 1944 e psicografou a obra Voltei. Vocês estão vendo aqui o Jacó, Frederico Figner, com fonógrafo. Ele é o introdutor do fonógrafo na América do Sul,
que o Thomas Edison inventou o fonógrafo, e ele traz o fonógrafo para o Brasil e para a América do Sul, que gravava vozes. Era um gravador. E ele também traz a gravadora Odeon, e ele lança a primeira música gravada no Brasil, Frederico Figner. Depois se torna espírita, amigo de Chico Xavier, e aí vocês vão saber a história. O segundo livro é um livro pessoal. Paizinho é o meu avô materno, um filântropo da cidade de Rolândia, no Paraná, ali próximo a Londrina. Ele fez, numa mesma rua, 2 orfanatos, um centro espírita, um asilo de velhos, velhinhos, um albergue noturno. Tudo ali na mesma rua. É uma história bacana, quem quiser conhecer, tem aqui os livros para vocês. Vale dizer que nós estamos inaugurando uma nova maneira de vender livro espírita. Então, não tem mais vendedor. Ninguém vai ficar ali controlando quem vai pegar, quem vai pagar. Então, o que vocês fazem? Pode vir até aqui, peguem os livros que vocês querem, e aí, levem embora os livros. Aí aqui tem um marcador de página, que tem o número do Pix. Aí você faz o Pix. Olha que fácil. Aí você fala, André, mas eu só vou ter dinheiro dia 30, não tem problema, faz dia 30. André, eu só vou poder pagar com o 13º. Paga com o 13º. André, eu só vou poder pagar o ano que vem, não tem problema. Pagando nessa reencarnação, a gente agradece muito, né? Agora, se eu fosse vocês, eu levantava daí e viria dar uma olhadinha nos livros aqui. Porque quem não pega os livros, você sabe que podem acontecer coisas, né? Aliás, acontecem coisas todos os dias por aí, né? E aí outro dia alguém me perguntou, nossa, mas para quem eu mando o comprovante do Pix? Para ninguém, né? Você faz o Pix, está pago, está tudo certo. Aliás, no Umbral tem um monte de gente que não faz Pix, viu? É verdade. Então, fiquem à vontade. Hoje, nós estamos fazendo uma nova promoção aqui. Quem comprar os livros, 1 ou 2, quantos vocês quiserem, ganha o Abrindo a Gaiola. O Abrindo a Gaiola é de um companheiro nosso de Volta Redonda. Ele nos passou os livros para a gente também distribuir para quem adquirir as obras. É um companheiro nosso lá de Volta Redonda, que ele não era espírita, até que ele cometeu um equívoco na vida e foi preso. Cometeu um crime, foi preso, e na penitenciária ele conhece o espiritismo. Aí ele conta a experiência dele aqui, neste livro chamado Abrindo a Gaiola. Então, quem quiser, fique à vontade. Então, quem comprar os livros, pode pegar outro livro também. Vamos de Cora Coralina? Porque ela diz o seguinte, olha que interessante. Faz da tua casa uma festa, ouve música, canta, dança, faz da tua casa um templo, reza, ora, medita, pede, agradece. Faz da tua casa uma escola, lê, escreve, desenha, pinta, estuda, aprende, ensina. Faz da tua casa uma loja, limpa, organiza, decora, muda de lugar, separa para doar. Faz da tua casa um restaurante, cozinha, prova, cria, cultiva, planta, enfim. Faz da tua casa um local criativo de amor. Cora Coralina. Meus amigos de Brotas, eu agradeço muito e deixo vocês com 2 frases finais. Frases para guardar no coração. A primeira delas eu dedico às mulheres, porque foi uma mulher que escreveu, uma escritora, poetisa, e eu vou falar no feminino, porque ela escreveu no feminino. E ela diz o seguinte, a escritora, poetisa: por todos os lugares por onde passei, procurei deixar o melhor de mim mesma. Se não fui notada, é porque não me enxergaram com os olhos do coração. Clarice Lispector. E finalmente, eu deixo vocês, com Mário Quintana, o poetinha de Alegrete, quando ele diz uma frase curta também, que é o seguinte: todos aqueles que atravancam o meu caminho passarão, eu, passarinho. Muito obrigado a todos, boa noite.